Para ele, ela era apenas um nome no contrato, até que o amor bagunçou tudo o que ele jurou controlar. A chuva batia insistentemente nas janelas do 4º andar do edifício comercial na Avenida Paulista. Gabriel Almeida ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava o movimento frenético da cidade através do vidro. Aos 35 anos, ele havia construído um império que se estendia por todo o Brasil, mas naquele momento, toda sua fortuna parecia inútil diante das palavras que ecoavam em sua mente. Você tem 6 meses para se casar, Gabriel. Essas são as condições do testamento de seu avô. A voz de Dr. Augusto, o advogado da família, ainda ressoava no escritório mesmo depois de sua partida. Gabriel cerrou os punhos. O patriarca da família Almeida havia deixado uma cláusula que ele considerava arcaica. Para manter o controle total da empresa, o herdeiro deveria estar casado antes dos 36 anos. Caso contrário, as ações seriam divididas entre os primos, que há anos esperavam uma oportunidade para tomar o poder. Senhores diretores já estão questionando sua liderança, murmurou para si mesmo, lembrando-se da reunião tensa da manhã. Dizem que um homem solteiro não tem estabilidade para comandar uma empresa familiar. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Senhor Gabriel, sua secretária gostaria de falar com o senhor, anunciou a voz de Márcia, sua assistente há mais de 10 anos. Pode entrar. Márcia entrou carregando uma pilha de currículos. Senhor, sobre sua solicitação especial, selecionei algumas candidatas que poderiam ser adequadas para o acordo que o senhor mencionou. Gabriel suspirou. Havia passado as últimas semanas considerando suas opções. Um casamento de conveniência parecia a única saída viável. Ele não tinha tempo nem disposição para relacionamentos românticos. Sua vida sempre foi dedicada exclusivamente aos negócios. Todas assinaram termos de confidencialidade? Perguntou, folheando os documentos. Sim, senhor. E todas estão cientes de que se trata de um arranjo comercial. As primeiras candidatas eram socialites em busca de status, mulheres que viam no casamento uma oportunidade de ascensão social. Gabriel descartou todas mentalmente. Essas mulheres poderiam complicar sua vida com demandas emocionais e sociais que ele não estava disposto a atender. Foi então que seu olhar parou em um currículo diferente. Marina Costa, 28 anos, professora de História em uma escola pública na zona leste de São Paulo. A foto mostrava uma mulher de beleza natural, cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam guardar histórias. Esta é diferente das outras, comentou Gabriel. Sim, senhor. Ela não procurou o acordo por ambição. Sua situação é delicada. O pai está internado há 3 meses com câncer. As dívidas médicas já passaram de R$200 mil. Gabriel estudou o perfil com mais atenção. Marina havia se formado em História pela USP com louvor, trabalhava há 6 anos na mesma escola e nunca havia se casado. Seus antecedentes eram impecáveis. Nenhum envolvimento com drogas, dívidas, exceto as médicas do pai ou escândalos. Ela sabe dos termos? Perguntou. Sim, senhor. Márcia explicou que seria um casamento de 2 anos, com residência comum, aparições públicas quando necessário e uma compensação de R$1 milhão ao final do contrato. Gabriel assentiu. Era perfeito. Uma professora sem conexões no mundo empresarial, com motivações claras e prazo definido. Nada de complicações emocionais. Marque uma reunião para amanhã às 19h, no restaurante DOM, quero conhecê-la pessoalmente. Enquanto Márcia saía, Gabriel voltou a olhar pela janela. A chuva havia parado, e os primeiros raios de sol começavam a aparecer entre as nuvens. Talvez fosse um bom presságio. Em poucos meses, ele teria resolvido o problema da herança e poderia voltar a se concentrar integralmente nos negócios. Não imaginava que estava prestes a conhecer a única pessoa capaz de desafiar todas as suas certezas sobre si mesmo. Fez-me desparando Marina Costa. Ajeitou o vestido azul marinho pela 10ª vez, enquanto esperava na entrada do restaurante DOM. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio da noite paulistana, mas pela enormidade do que estava prestes a fazer. R$1 milhão, murmurou para si mesma, como havia feito durante toda a semana desde que recebeu a proposta. 2 anos da minha vida, e papai poderá ter o melhor tratamento disponível. O Hospital Sírio-Libanês
havia enviado mais uma conta naquela tarde. Os números vermelhos pareciam gritar da tela do celular. 847 mil reais. Seu salário de professora mal cobria as despesas básicas da casa, quanto mais uma dívida que crescia a cada dia de internação. Miss Costa. Uma voz masculina atirou dos pensamentos. Marina levantou os olhos e se deparou com o homem mais imponente que já havia visto. Gabriel Almeida era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos dos jornais econômicos. Alto, de ombros largos, cabelos pretos levemente grisalhos nas têmporas e olhos azuis que pareciam enxergar através das pessoas. Senhor Almeida, ela respondeu, estendendo a mão. O aperto de mão foi firme e profissional. Gabriel usava um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses, mas não havia ostentação em seus gestos, apenas a confiança natural de quem nasceu para liderar. Por favor, me chame de Gabriel. Afinal, se tudo der certo, seremos parceiros. O maître os conduziu a uma mesa reservada no canto mais discreto do restaurante. Marina notou os olhares curiosos dos outros clientes. Gabriel Almeida raramente aparecia em público com mulheres, e quando isso acontecia, virava notícia nos blogs de fofoca. Espero que não se importe com a escolha do local, disse Gabriel, puxando a cadeira para ela. Precisamos de privacidade, mas também convém que sejamos vistos juntos. As pessoas começarão a especular, o que facilitará quando anunciarmos o noivado. Marina assentiu, apreciando sua franqueza. Prefiro assim. Nada de jogos ou falsas promessas românticas. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e Marina foi pega de surpresa pelo quanto esse sorriso mudava seu rosto inteiro. Márcia me disse que você leu todos os termos do contrato, continuou ele, voltando ao tom empresarial. Li várias vezes. 2 anos de casamento, residência comum, aparições públicas quando solicitado, descrição total sobre a natureza do acordo. Marina fez uma pausa, tomando coragem para a próxima parte. Que nenhuma intimidade física? Exato. Quartos separados, vidas separadas dentro da mesma casa. Você poderá continuar trabalhando, é claro. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles enquanto o garçom anotava os pedidos. Marina aproveitou o momento para estudar o homem à sua frente. Havia algo nos olhos de Gabriel que contrastava com sua postura confiante. Uma solidão profunda que ele tentava esconder atrás da máscara do executivo bem-sucedido. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ela, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Pode. Porque você nunca se casou. Quero dizer, de verdade. Você tem 35 anos, é bem-sucedido, bonito, deve ter tido oportunidades. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, girando o copo de vinho entre os dedos. Amor é uma distração que não posso me permitir, respondeu finalmente. Meu avô construiu este império em 50 anos. Meu pai o expandiu. Eu tenho a responsabilidade de mantê-lo e fazê-lo crescer. Relacionamentos românticos complicam as coisas. E você nunca quis algo mais? Uma família? Filhos? Você faz muitas perguntas, Miss Costa. Marina. E você está certo, desculpe. É que, se vamos conviver por 2 anos, pensei que seria bom nos conhecermos um pouco melhor. Gabriel a observou com mais atenção. Durante toda a semana, ele havia imaginado que seria fácil lidar com uma professora de escola pública, alguém facilmente impressionável com seu mundo de luxo, disposta a aceitar qualquer coisa em troca do dinheiro. Mas Marina demonstrava uma inteligência e perspicácia que o pegaram desprevenido. Seu pai mudou de assunto. Como está o tratamento? O rosto de Marina se suavizou, e Gabriel viu pela primeira vez a vulnerabilidade por trás de sua postura determinada. Estável, por enquanto. Mas os médicos dizem que ele precisa de um tratamento experimental que não está disponível no SUS. Custa quase R$500 mil, sem contar os custos de internação. E se o contrato não der certo? Você tem outros planos? Marina baixou os olhos. Estava pensando em vender nossa casa. É a única coisa de valor que temos, mas ainda assim não seria suficiente. Naquele momento, Gabriel sentiu algo que não experimentava há anos. Uma pontada de compaixão genuína. Aquela mulher estava disposta a sacrificar sua liberdade por 2 anos para salvar a vida do pai. Não havia ganância em seus motivos, apenas amor filial.
Muito bem, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Temos um acordo, Marina Costa. Em 2 semanas, você se tornará minha noiva. Marina hesitou por apenas 1 segundo antes de apertar sua mão. Acordo feito, Gabriel Almeida. Nenhum deles imaginava que aquele aperto de mãos selaria muito mais do que um contrato comercial. Era o início de uma jornada que mudaria para sempre suas concepções sobre amor, sacrifício e o que realmente importa na vida. 2 semanas depois, Marina estava sentada no escritório de advocacia mais luxuoso que já havia pisado. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor de março que dominava São Paulo, e ela puxou o blazer emprestado da amiga Carla para mais perto do corpo. São muitas páginas, murmurou, folheando o contrato matrimonial de 47 páginas que Dr. Augusto havia colocado diante dela. Gabriel estava sentado do outro lado da mesa de mogno, vestindo um terno cinza que realçava seus olhos azuis. Ele parecia completamente à vontade naquele ambiente, como se contratos milionários fossem rotina em sua vida. O que Marina percebeu provavelmente era verdade. Vou explicar os pontos principais, disse Dr. Augusto, um homem de cabelos brancos e óculos de aros dourados. Cláusula 1ª. O casamento terá duração de exatos 24 meses a partir da data da cerimônia. Cláusula 2ª. Ambas as partes residirão na propriedade do Sr. Gabriel Almeida, nos Jardins. Marina engoliu em seco. Ela havia visitado a mansão na semana anterior e ainda estava impressionada. 8 quartos, piscina, academia, biblioteca e um jardim que parecia saído de uma revista de decoração. Cláusula 3ª, continuou o advogado. A senhorita Marina manterá sua profissão atual, mas deverá estar disponível para acompanhar o Sr. Gabriel em eventos sociais e empresariais quando solicitado. Com quanto tempo de antecedência? Perguntou Marina. Mínimo de 48 horas, exceto em situações emergenciais, respondeu Gabriel. Eu entendo que você tem responsabilidades na escola. Marina assentiu, grata pela consideração. Durante as conversas preparatórias, Gabriel havia demonstrado respeito genuíno por sua carreira, algo que ela não esperava de um homem acostumado a ter todas as suas vontades atendidas. Cláusula 4ª. Dr. Augusto limpou a garganta, claramente desconfortável. Não haverá intimidade física entre as partes. Quartos separados serão mantidos durante todo o período. Um silêncio constrangedor se instalou na sala. Marina sentiu suas bochechas corarem e fixou o olhar nos papéis. Gabriel, por sua vez, tamborilarou os dedos na mesa, seu único sinal de nervosismo. E a compensação financeira? Perguntou Marina, tentando manter a voz firme. R$1 milhão será depositado em sua conta no dia seguinte à cerimônia, explicou o Dr. Augusto. Além disso, todas as despesas médicas de seu pai serão quitadas imediatamente, incluindo o tratamento experimental. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Na noite anterior, ela havia conversado com o Dr. Silva, o oncologista de seu pai. O quadro estava se deteriorando rapidamente, e sem o novo tratamento, ele teria no máximo 6 meses de vida. Há uma cláusula de rescisão, continuou o advogado. Caso uma das partes quebre o contrato antes dos 2 anos, deverá pagar uma multa de R$2 milhões à outra parte. Isso parece excessivo, disse Marina, franzindo a testa. É uma proteção para ambos, explicou Gabriel. Eu preciso garantir que minha situação legal esteja resolvida pelo tempo necessário. E você precisa ter certeza de que receberá a compensação acordada. Marina releu algumas cláusulas, sua formação em história a ajudando a interpretar a linguagem jurídica complexa. Havia detalhes sobre aparições públicas, redes sociais, ela deveria postar fotos ocasionais como uma esposa feliz, e até sobre como lidar com a imprensa. E depois dos 2 anos? Perguntou ela. Divórcio amigável, sem partilha de bens. Você estará livre para recomeçar sua vida com o dinheiro acordado. Gabriel falou isso com uma frieza que fez Marina se perguntar se ele sempre encarava relacionamentos de forma tão transacional. Mesmo sendo um acordo comercial, a casualidade com que ele discutia o fim de um casamento a incomodou. Preciso de um momento para pensar, disse ela, levantando-se. Dr. Augusto indicou uma sala menor ao lado. Marina caminhou até a janela e olhou para o movimento da Rua Augusta lá embaixo.
Pessoas comuns indo e voltando do trabalho, vivendo suas vidas normais, sem precisar tomar decisões que mudariam tudo. Seu celular tocou. Era a Dr. Silva. Marina, querida, preciso falar com você sobre seu pai. O coração dela disparou. O que aconteceu? Os exames de hoje mostraram uma progressão mais rápida do que esperávamos. Sem o tratamento experimental, eu diria que temos talvez 3 meses. Marina se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. 3 meses. Seu pai, que havia criado ela sozinho depois que sua mãe morreu quando ela tinha 12 anos, tinha apenas 3 meses de vida. Doutora, e se começarmos o tratamento na próxima semana? As chances de remissão sobem para 70%. É uma diferença significativa, Marina. Quando desligou o telefone, Marina não tinha mais dúvidas. Voltou para a sala de reuniões onde Gabriel e Dr. Augusto conversavam em voz baixa. Eles pararam quando a viram entrar. "Onde eu assino?", disse ela, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Gabriel a estudou por um momento. "Tem certeza? Uma vez assinado, não há volta." "Tenho certeza." Ela pegou a caneta dourada que Dr. Augusto ofereceu e assinou em todas as páginas marcadas. Gabriel fez o mesmo, sua assinatura elegante contrastando com a caligrafia simples dela. "Muito bem", disse o advogado juntando os papéis. "A cerimônia está marcada para quinta-feira no cartório de Pinheiros. Será algo simples, apenas as testemunhas necessárias." Quando saíram do escritório, Gabriel ofereceu carona para Marina. Durante o trajeto silencioso até sua casa na Vila Madalena, ela observou o perfil dele. Havia algo em Gabriel que ela não conseguia decifrar, uma tristeza profunda escondida atrás da máscara do empresário bem-sucedido. "Gabriel", disse ela quando ele estacionou em frente ao pequeno sobrado onde ela morava, "por que você realmente nunca se casou? E não me diga que é só por causa dos negócios." Gabriel desligou o motor e ficou em silêncio por alguns segundos, as mãos ainda no volante. "Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, disse finalmente. "Meu pai nunca se recuperou. Ele se tornou um homem amargo, obcecado pelo trabalho, incapaz de sentir qualquer alegria. Eu jurei que nunca me permitiria ficar vulnerável assim." Marina sentiu uma pontada de compaixão. "E você acha que amor sempre termina em dor?" "Não acho. Tenho certeza." Gabriel a olhou nos olhos. "Mas não se preocupe, Marina. Nosso acordo é diferente. Sem expectativas, sem decepções." Ela saiu do carro, mas antes de fechar a porta, se inclinou para falar com ele. "Talvez você esteja errado sobre o amor, Gabriel. Talvez a dor valha a pena quando se tem algo real." Enquanto ela subia os degraus de casa, Gabriel permaneceu parado, observando-a. Pela primeira vez em anos, alguém havia desafiado suas convicções sobre relacionamentos, e por algum motivo que não conseguia explicar, isso o incomodava mais do que deveria. A quinta-feira amanheceu nublada em São Paulo, com uma garoa típica do outono paulistano. Marina acordou às 5 da manhã, incapaz de voltar a dormir. Em poucas horas ela se tornaria Marina Almeida, esposa do homem mais rico que conhecia, em uma cerimônia que seria tudo menos romântica. "Você tem certeza disso, filha?", perguntou João Costa, seu pai, da cama do hospital. Mesmo debilitado pelo tratamento quimioterápico, ele mantinha o olhar alerta e preocupado, com que sempre olhara para ela. "Tenho, pai. É a única maneira." Marina segurou a mão dele, notando como estava mais magra a cada dia. "Em algumas horas, o Dr. Silva poderá começar o novo tratamento." João suspirou. "Eu não queria que você sacrificasse sua felicidade por minha causa. Não é sacrifício quando fazemos por amor." Ela mentiu parcialmente. Havia sacrifício, sim, mas também havia uma curiosidade crescente sobre Gabriel Almeida que ela preferia não admitir nem para si mesma. 2 horas depois, Marina estava no salão de beleza que Gabriel havia reservado. Carla, sua melhor amiga, e única pessoa além do pai que sabia a verdade sobre o casamento, acompanhava cada movimento da maquiadora e cabeleireira. "Você está linda", disse Carla, observando o resultado final. O vestido de noiva era simples, mas elegante. Um modelo midi de seda branca que Gabriel havia escolhido pessoalmente. "Mas ainda acho essa história toda uma loucura." 2 anos passam rápido", respondeu Marina, observando seu reflexo no espelho. A maquiagem havia realçado seus olhos verdes, e o cabelo estava preso em um coque baixo,
com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. E se você se apaixonar por ele? A pergunta ficou no ar sem resposta. Marina havia pensado nisso durante toda a semana, mas sempre afastava a possibilidade. Gabriel havia deixado claro que não acreditava no amor, e ela estava ali apenas para salvar a vida do pai. Não havia espaço para sentimentos complicados. O cartório de Pinheiros estava quase vazio quando ela chegou. Gabriel já estava lá, conversando com o Dr. Augusto e Márcia, que serviriam como testemunhas. Ele usava um terno azul marinho que o fazia parecer ainda mais imponente, e quando a viu entrar, seus olhos azuis demonstraram algo que ela não soube interpretar. "Você está bonita", disse ele se aproximando. Era a primeira vez que fazia um comentário sobre sua aparência, e Marina sentiu um calor subir pelo pescoço. "Obrigada. Você também está elegante." A cerimônia foi rápida e formal. O juiz de paz leu os artigos do Código Civil sobre deveres matrimoniais com uma monotonia que tornava tudo ainda mais surreal. Quando chegou o momento dos votos, Marina e Gabriel trocaram olhares, ambos conscientes da ironia da situação. Aceita Gabriel Almeida como seu esposo, para respeitá-lo e amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? "Aceito", respondeu Marina, sua voz mais firme do que esperava. Aceita Marina Costa como sua esposa, para respeitá-la e amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Gabriel hesitou por uma fração de segundo. "Aceito." A troca de alianças foi o momento mais estranho. Gabriel havia comprado alianças de platina simples e elegantes. Quando ele deslizou o anel no dedo dela, Marina sentiu um arrepio que não esperava. As mãos dele eram quentes e firmes, e por um momento ela esqueceu que aquilo era apenas teatro. "Pode beijar a noiva", anunciou o juiz. Eles haviam discutido esse momento. Seria apenas um selinho rápido, suficiente para tornar a cerimônia oficial. Mas quando Gabriel se inclinou para ela, algo mudou. O beijo foi suave, quase hesitante, mas durou alguns segundos a mais do que o planejado. Marina sentiu o perfume dele, uma mistura de sândalo e algo que ela não conseguiu identificar, e teve que se esforçar para manter a compostura. Quando se separaram, havia algo diferente no ar entre eles. Gabriel pareceu tão surpreso quanto ela com a intensidade inesperada daquele momento. "Parabéns aos noivos", disse Dr. Augusto, quebrando o encanto. Do lado de fora do cartório, alguns paparazzi já esperavam. A notícia do casamento surpresa de Gabriel Almeida havia vazado, e as fotos estariam nos jornais no dia seguinte. Marina se agarrou ao braço dele enquanto caminhavam até o carro, tentando parecer uma noiva feliz. "Vai ficar mais fácil com o tempo", murmurou Gabriel no ouvido dela, confundindo seu nervosismo com desconforto em relação aos fotógrafos. Na verdade, Marina estava nervosa por um motivo completamente diferente. A proximidade dele, o cheiro de seu perfume, a firmeza de sua mão na dela, tudo isso estava causando sensações que ela não havia previsto quando assinou o contrato. Durante o almoço de comemoração, apenas os 4 em um restaurante discreto, Gabriel se manteve atencioso, mas distante. Ele puxava a cadeira para ela, servia seu vinho, mas evitava contato visual direto. Marina se perguntou se ele também havia sentido algo diferente durante o beijo. "Amanhã uma equipe virá buscar suas coisas", disse ele quando voltaram ao carro. "Você pode se mudar no fim de semana." "E começamos." "A partir de quando?" "A partir de agora, Marina. Somos marido e mulher." A palavra marido soou estranha vinda dele. Marina observou a aliança em seu dedo. Era bonita, mais cara do que qualquer joia que já havia possuído. Em 24 meses, ela a devolveria e voltaria para sua vida normal. Mas enquanto Gabriel dirigia pelas ruas de São Paulo, ela se perguntou se seria possível voltar à vida normal depois de viver 2 anos ao lado de um homem que acabara de descobrir ser muito mais complexo do que imaginara. "Gabriel", disse ela de repente, "posso fazer uma pergunta?" "Claro. Você sentiu... Quer dizer, o beijo foi..." Ela hesitou, sem saber como formular a pergunta sem soar inadequada. Gabriel diminuiu a velocidade em um semáforo e a olhou. "Foi inesperado", admitiu. "Mas não significa nada além do que já acordamos. Você não precisa se preocupar." Marina assentiu,
mas não conseguiu ignorar a pontada de desapontamento que sentiu com a resposta dele. Talvez Carla estivesse certa. Talvez aqueles 2 anos fossem mais complicados do que ela imaginara. A mansão de Gabriel nos Jardins parecia ainda mais imponente quando Marina chegou com suas 2 malas na manhã de sábado. A garoa havia dado lugar a um sol tímido que iluminava os jardins perfeitamente cuidados e a fachada de vidro e concreto da casa moderna. Senhora Almeida, cumprimentou Dona Rosa, a governanta, uma senhora de 60 anos, com sorriso caloroso e cabelos grisalhos presos em um coque. É um prazer finalmente conhecê-la. O Sr. Gabriel falou muito sobre a senhora. Marina sorriu nervosamente. Por favor, pode me chamar apenas de Marina. Como quiser, querida. Venha, vou mostrar seus aposentos. A ala reservada para Marina ficava no 2º andar da casa. Gabriel havia escolhido pessoalmente os móveis. Uma cama king size com cabeceira estofada em veludo cinza, uma escrivaninha de madeira clara próxima à janela que dava para o jardim e um closet maior que seu quarto inteiro na Vila Madalena. O Sr. Gabriel pediu especialmente para que organizássemos alguns livros que poderiam interessá-la, disse Dona Rosa, indicando uma estante repleta de volumes sobre história do Brasil, biografias e alguns clássicos da literatura. Marina passou os dedos pelos livros, surpresa. Gabriel havia prestado atenção em suas conversas e escolhido títulos que ela realmente apreciaria. Era um gesto inesperadamente gentil. E onde fica o quarto dele? No final do corredor, senhora. Mas o Sr. Gabriel pediu para avisar que ela teria total privacidade. Ele não vai incomodá-la. Depois que Dona Rosa saiu, Marina se sentou na poltrona próxima à janela e observou o jardim lá embaixo. Uma piscina cristalina refletia o céu azul, e havia um pergolado com uma mesa de madeira onde Gabriel provavelmente fazia suas refeições nos fins de semana. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Gabriel. Precisei viajar para Brasília. Reunião de última hora com investidores. Volto segunda à noite. Sinta-se em casa. G. Marina suspirou, meio aliviada por ter tempo para se acostumar com o ambiente sem a presença imponente dele por perto. Passou o fim de semana explorando a casa, conhecendo os funcionários. Além de Dona Rosa, havia Carlos, o motorista, e um jardineiro que vinha 3 vezes por semana. Na segunda-feira, ela voltou às aulas na escola estadual Professor Joaquim Nabuco, na Zona Leste. Seus colegas professores a bombardearam com perguntas sobre o casamento surpresa que havia sido notícia nos jornais. Marina, você não me contou que estava namorando um empresário, exclamou professora Helena, de matemática. As fotos do casamento estão em todos os blogs de celebridades. Marina forçou um sorriso. Foi tudo muito rápido. Nos conhecemos e não conseguimos esperar. Deve ser maravilhoso se casar com alguém tão rico, suspirou Carla, que havia prometido manter o segredo, mas adorava provocá-la. Imagino que você nunca mais vai precisar trabalhar. Eu amo dar aulas, respondeu Marina sinceramente. Não pretendo parar. Durante o intervalo, ela verificou as mensagens. Havia uma da clínica comunicando que o tratamento experimental de seu pai começaria na quarta-feira, e todas as despesas já haviam sido quitadas. Sentiu uma onda de alívio e gratidão por Gabriel, mesmo sabendo que ele estava apenas cumprindo o contrato. À noite, Marina estava corrigindo provas na biblioteca da mansão quando ouviu o barulho da garagem. Gabriel havia chegado. Ela ouviu seus passos no andar de baixo, a voz dele conversando com Dona Rosa e depois o silêncio. Cerca de 1 hora depois, ela desceu para a cozinha em busca de um chá. Gabriel estava na varanda dos fundos ainda vestindo terno, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Ele segurava um copo de uísque e observava as luzes da cidade ao longe. Como foi a viagem? Perguntou ela, se aproximando. Gabriel se virou, parecendo genuinamente surpreso de vê-la. Produtiva. Fechamos um contrato importante. Ele fez uma pausa. E como foram seus primeiros dias aqui? Estranhos, mas bons. Dona Rosa me tratou como se eu fosse parte da família há anos. Ela é especial. Trabalha comigo desde que comprei esta casa. Marina notou que ele parecia cansado. Havia algo em seus ombros tensos que sugeria que a viagem não havia sido tão tranquila quanto ele fazia parecer. Gostaria de companhia. Sei que o contrato não obriga, mas... Ela hesitou. Pode ficar.
disse ele, indicando a cadeira ao lado. Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos. Marina preparou seu chá e se acomodou, observando o jardim iluminado. Era uma cena doméstica estranha. Dois desconhecidos casados dividindo um momento de quietude. "Como está seu pai?" perguntou Gabriel de repente. "Vai começar o novo tratamento amanhã. Não sei como agradecer." "É parte do acordo." Ele a cortou, mas sem rispidez. "Não precisa de agradecimentos." Marina o estudou de perfil. "Você sempre é tão formal assim? Mesmo em casa?" Gabriel tomou um gole do uísque. "Não estou acostumado a dividir espaços." "Nunca morou com ninguém? Namoradas, nada?" "Algumas vezes, mas nunca durou muito." Ele a olhou. "E você? Já foi casada antes? Namorou sério?" "Houve alguém na faculdade, Lucas. Namoramos 3 anos, mas ele queria que eu me mudasse para o interior quando ele conseguiu um emprego lá. Eu não quis abandonar meu pai." "Ele não entendeu?" Marina deu de ombros. "Ele disse que eu escolhi meu pai em vez dele. Talvez tivesse razão." "Lealdade familiar não é defeito", disse Gabriel, e havia algo na voz dele que sugeria experiência pessoal com o assunto. "É irônico", refletiu Marina. "Você se casou para preservar a herança da família, e eu me casei para salvar meu pai. No final, família é o que nos trouxe aqui." Gabriel a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. É uma forma interessante de ver as coisas. O telefone de Gabriel tocou, quebrando o momento. Era um e-mail urgente que exigia sua atenção imediata. Ele se desculpou e entrou para o escritório, deixando Marina sozinha na varanda. Enquanto terminava seu chá, ela refletiu sobre a conversa. Gabriel estava se mostrando menos frio do que na primeira impressão. Havia uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida por trás da fachada empresarial. Quando subiu para o quarto, passou em frente à porta dele. Havia luz acesa e ela podia ouvir sua voz em uma videoconferência. Mesmo à noite, ele continuava trabalhando. Marina se perguntou quando havia sido a última vez que Gabriel Almeida havia simplesmente relaxado, sem pensar em negócios, contratos ou responsabilidades. Talvez aqueles 2 anos fossem bons para ele também, mesmo que ele não percebesse ainda. 3 semanas após o casamento, Marina já havia estabelecido uma rotina na mansão. Acordava às 6, tomava café sozinha. Gabriel sempre saía cedo para reuniões. Dava aulas até às 5 da tarde e passava as noites corrigindo provas ou lendo na biblioteca. Gabriel chegava tarde, jantava sozinho em seu escritório e raramente conversavam além de cumprimentos educados. Era como dividir a casa com um fantasma elegante e bem vestido. Naquela quinta-feira, porém, a rotina foi quebrada. Marina estava preparando um lanche na cozinha quando Gabriel chegou mais cedo que o usual. Ele parecia agitado, passando a mão pelos cabelos enquanto falava ao telefone. "Não aceito essa desculpa, Ricardo. O projeto estava aprovado há 2 semanas. Sua voz ecoava pelo hall de entrada. "Encontre uma solução ou encontre outro emprego." Marina tentou se concentrar no sanduíche que preparava, mas era impossível não ouvir. Gabriel entrou na cozinha ainda falando ao telefone, gesticulando com uma intensidade que ela nunca havia visto. "Porque meu primo está influenciando os acionistas, é óbvio. Marcelo nunca aceitou que eu assumisse o controle da empresa." Ele parou ao ver Marina e abaixou ligeiramente a voz. "Resolva isso até amanhã de manhã." Quando desligou o telefone, Gabriel se apoiou no balcão da cozinha e suspirou profundamente. Era a primeira vez que Marina o via vulnerável, sem a máscara de executivo implacável. "Problemas no trabalho?" perguntou ela, oferecendo-lhe um copo de água. Gabriel hesitou, como se fosse responder automaticamente que estava tudo bem, mas então pareceu mudar de ideia. "Meu primo Marcelo está questionando algumas das minhas decisões no conselho. Ele acha que por eu ter me casado às pressas, com uma desconhecida, estou sendo impulsivo nos negócios também." Marina sentiu uma pontada ao ser chamada de desconhecida, mesmo sabendo que era tecnicamente verdade. "E você acha que ele tem razão?" Gabriel a olhou surpreso. "Sobre o quê?" "Sobre estar sendo impulsivo." "Não", respondeu ele firmemente. "Minhas decisões são baseadas em análises cuidadosas. Marcelo só está aproveitando qualquer oportunidade para desestabilizar minha liderança." Marina notou a tensão em sua mandíbula.
a forma como seus ombros permaneciam rígidos, mesmo quando tentava relaxar. Já jantou? Perguntou ela impulsivamente. Não tenho tempo. Preciso revisar alguns contratos. Gabriel, ela disse usando um tom que costumava usar com alunos adolescentes teimosos. Quando foi a última vez que você fez uma refeição sem trabalhar simultaneamente? Ele pareceu genuinamente confuso com a pergunta. Eu não sei. Por quê? Porque você vai ter uma úlcera se continuar assim. Senta aí. Ela indicou os banquetas do balcão. Vou fazer algo rápido. Marina, não precisa. Precisa sim. Considera parte das minhas obrigações conjugais, ela disse com ironia. Manter o marido vivo. Gabriel se sentou, mais por surpresa do que por convencimento. Marina começou a preparar uma omelete, cortando tomates e queijo com movimentos precisos. Você cozinha bem, observou ele, observando-a trabalhar. Meu pai me ensinou. Depois que minha mãe morreu, tivemos que nos virar sozinhos. Ela fez uma pausa. Ele sempre dizia que comida feita com pressa não alimenta a alma. Gabriel ficou em silêncio, observando as mãos dela enquanto temperava os ovos. Havia algo hipnotizante na simplicidade dos movimentos, na facilidade com que ela transformava ingredientes simples em algo que cheirava a lar. Seu pai, como ele está? Perguntou Gabriel quando ela serviu a omelete. Melhor. O novo tratamento está funcionando. Os médicos estão otimistas. Marina se serviu de um pouco também e se sentou ao lado dele. Ele quer conhecer você. Gabriel quase engasgou com a comida. Conhecer-me? Ele não para de perguntar sobre o marido da Marina. Está curioso para saber quem é o homem que se casou com a filha dele em uma semana. E o que você diz para ele? Marina sorriu. Que você é complicado, mas não é um mau homem. Complicado? Você constrói muros, Gabriel. Às vezes, é difícil saber o que você realmente está pensando. Gabriel mastigou lentamente, processando as palavras dela. Talvez seja mais fácil assim. Para quem? Para você ou para quem tenta se aproximar? Antes que Gabriel pudesse responder, o telefone dele tocou novamente. Ele olhou para a tela e suspirou. É Marcelo, disse ele. Preciso atender. Marina assentiu e começou a lavar os pratos enquanto Gabriel falava no telefone. A conversa rapidamente se tornou acalorada. Não vou tolerar suas insinuações sobre minha capacidade de liderança, dizia Gabriel, caminhando pela cozinha. O fato de eu ter me casado não tem nada a ver com minhas habilidades empresariais. Marina ouviu Marcelo gritando do outro lado da linha, suas palavras ininteligíveis, mas claramente hostis. Você está questionando minha autoridade há meses, Marcelo. Se não confia na minha liderança, talvez devesse vender suas ações. A ligação terminou abruptamente. Gabriel olhou para o telefone como se quisesse atirá-lo na parede. Família, ele murmurou amargamente. Ele é muito próximo de você? Perguntou Marina. Éramos. Quando criança passávamos todos os feriados juntos, mas depois que meu avô me escolheu como sucessor, Gabriel deu de ombros. As pessoas mudam quando o dinheiro está envolvido. Marina secou as mãos na toalha e se virou para ele. Nem todas as pessoas. Gabriel a olhou nos olhos e, por um momento, algo passou entre eles. Uma conexão genuína que nenhum dos dois esperava. Obrigado, disse ele baixinho, pela comida e por ouvir. De nada. Gabriel se dirigiu para a saída da cozinha, mas parou na porta. Marina, se você quiser levar seu pai para jantar aqui no fim de semana, seria bem-vindo. Antes que ela pudesse responder, ele já havia subido as escadas, deixando-a sozinha na cozinha com o coração batendo um pouco mais rápido do que deveria. Pela primeira vez desde o casamento, Marina começou a se perguntar se aquele acordo puramente comercial poderia se tornar algo mais complexo. E mais assustador ainda, ela começou a esperar que sim. No sábado seguinte, Marina estava mais nervosa do que imaginara possível. Havia passado a tarde toda ajudando Dona Rosa a preparar um jantar especial e agora arrumava a mesa de jantar pela terceira vez, ajustando os pratos e talheres com uma precisão obsessiva. Querida, está tudo perfeito, disse Dona Rosa, observando-a com um sorriso maternal. O senhor Gabriel ficará impressionado. Não é para impressionar, mentiu Marina, alisando o vestido azul marinho que havia escolhido cuidadosamente. É apenas um jantar. Na verdade, ela estava ansiosa para que seu pai e Gabriel se conhecessem. Durante a semana,
Gabriel havia perguntado discretamente sobre os pratos favoritos de João, havia mandado Carlos buscar vinhos especiais e até mesmo havia comprado flores frescas para a mesa. Pequenos gestos que mostravam uma consideração que ia além do contrato. Gabriel desceu as escadas pontualmente às 7, usando uma camisa social azul clara sem gravata, a versão mais casual dele que Marina já havia visto. Ele parecia tão nervoso quanto ela. "Está tudo bem?" perguntou ele, ajeitando os punhos da camisa. "Perfeito. Papai deve chegar a qualquer momento." Como se tivesse sido invocado, a campainha tocou. Marina respirou fundo e foi atender, encontrando seu pai apoiado em uma bengala, mas sorrindo amplamente. O tratamento estava funcionando. Ele havia ganhado peso e suas bochechas tinham mais cor. "Filha", João a abraçou calorosamente. "Nossa, que casa linda! Pai, quero te apresentar meu marido. Gabriel, este é meu pai, João Costa." Gabriel se aproximou com a postura ereta de sempre, mas Marina notou que ele parecia genuinamente interessado em causar uma boa impressão. "Senhor João, é um prazer finalmente conhecê-lo", disse Gabriel, estendendo a mão. "Marina fala muito do senhor." João apertou a mão dele com firmeza, estudando o rosto de Gabriel com a curiosidade natural de um pai. "O prazer é meu, rapaz. Tenho que admitir que fiquei surpreso quando Marina me disse que havia se casado. Ela nunca foi de decisões precipitadas." Marina sentiu suas bochechas corarem. "Pai, mas olhando vocês dois juntos, posso ver que há algo especial aqui", continuou João, com o sorriso malicioso que ela conhecia bem. Gabriel e Marina trocaram um olhar rápido, ambos desconfortáveis com a observação perspicaz. O jantar começou formalmente, com Gabriel perguntando educadamente sobre o trabalho de João como eletricista aposentado. Mas conforme a noite avançava e o vinho fazia efeito, a conversa se tornou mais natural. "Então, Gabriel", disse João, cortando o salmão que Dona Rosa havia preparado perfeitamente, "Marina me contou que você assumiu a empresa do seu avô muito jovem. Deve ter sido uma responsabilidade e tanto." "Tinha 25 anos quando ele morreu", respondeu Gabriel. "Às vezes me pergunto se ele fez a escolha certa ao me deixar no comando." "Duvido disso", disse João. "Homens como seu avô não deixam suas vidas de trabalho para qualquer um. Ele viu algo em você." Marina observou Gabriel relaxar ligeiramente. Seu pai tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem à vontade, uma habilidade que ela havia herdado parcialmente. "Raio senhor, como foi criar a Marina sozinho?" perguntou Gabriel. O rosto de João se suavizou. "Não foi fácil, especialmente no começo. Uma menina de 12 anos que acabara de perder a mãe. Eu não sabia muito sobre sentimentos femininos, para ser honesto." "O papai fez um trabalho incrível", disse Marina, colocando a mão sobre a dele. "Nunca me faltou amor ou apoio. Ela sempre foi determinada", continuou João. "Quando decidiu estudar história, todos na família acharam que era perda de tempo. Professora ganha pouco, diziam, mas eu sempre soube que ela faria a diferença na vida de muitas crianças." Gabriel observou a interação entre pai e filha com algo parecido com nostalgia. "Deve ser bom ter esse tipo de apoio incondicional." "Você não teve?" perguntou João com a simplicidade de quem nunca aprendeu a filtrar perguntas pessoais. Gabriel hesitou. "Meu pai era distante. Depois que minha mãe morreu, ele se concentrou apenas no trabalho. Aprendi cedo que trabalho duro era a única coisa confiável na vida." Marina sentiu uma pontada de compaixão. Ela nunca havia pensado em como deve ter sido para Gabriel crescer em uma casa cheia de riqueza, mas vazia de afeto. "Bem", disse João, levantando seu copo de vinho, "pelo que vejo, vocês dois se encontraram no momento certo. Marina sempre cuidou de todo mundo ao redor dela, às vezes esquecendo de si mesma. E Gabriel, você parece ser alguém que precisa de alguém para cuidar de você também." Marina e Gabriel se entreolharam novamente, ambos sabendo que João estava mais certo do que imaginava, mesmo não conhecendo a verdade sobre o casamento. Depois do jantar, João insistiu em conhecer o jardim. Gabriel o acompanhou mostrando as roseiras e explicando sobre o sistema de irrigação automático. Marina os observou da janela da sala, notando como Gabriel parecia genuinamente interessado nas perguntas de seu pai sobre jardinagem. "Ele é um bom homem", disse João quando voltaram para dentro. "Um pouco sério demais, mas bom homem. E está apaixonado por você." "Pai",
Marina protestou mortificada. Estou certo, não estou, Gabriel. João se virou para ele com um sorriso travesso. Gabriel ficou completamente sem reação por alguns segundos. Bem, Marina é uma pessoa muito especial. Diplomático, riu João. Mas os olhos não mentem, rapaz. Quando Carlos chegou para levar João de volta para casa, o pai de Marina abraçou Gabriel como se fossem velhos amigos. Cuide bem da minha menina, disse ele baixinho. Mas Marina ouviu. Prometo, respondeu Gabriel. E havia algo na voz dele que fez o coração de Marina acelerar. Depois que João partiu, Gabriel e Marina ficaram sozinhos na sala, o silêncio carregado de significado. Seu pai é incrível, disse Gabriel finalmente. Agora entendo de onde você tirou sua força. Ele gostou de você também. Meu pai é um bom juiz de caráter. Gabriel se aproximou dela e Marina notou que ele parecia querer dizer algo importante. Marina, sobre o que seu pai disse, ele apenas estava brincando. Ela se apressou a dizer, mas sua voz soou menos convincente do que pretendia. E se ele não estivesse? Gabriel perguntou baixinho, seus olhos azuis fixos nos dela. O coração de Marina disparou. Eles estavam parados muito próximos agora, e ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Por um momento, pareceu que Gabriel se inclinaria para beijá-la. Um beijo real desta vez, não apenas para cumprir uma formalidade. Mas então, o telefone dele tocou, quebrando o encanto. Gabriel suspirou e olhou para a tela. É de Tóquio. Preciso atender. Marina assentiu, tentando esconder a decepção. Claro. Obrigada pelo jantar, Gabriel. Significou muito. Enquanto Gabriel atendia a ligação, Marina subiu para seu quarto com o coração ainda acelerado. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar como seria se aquele casamento fosse real, se os sentimentos que começavam a surgir pudessem ser correspondidos. Mas depois se lembrou do contrato, dos 2 anos que se estendia à frente deles, e da cláusula de rescisão que deixava claro que aquilo tudo tinha prazo para acabar. Talvez fosse melhor não sonhar com o impossível. A segunda-feira chegou com uma tempestade que espelhava perfeitamente o humor de Gabriel. Ele estava em seu escritório desde as 5 da manhã, tentando lidar com a crise que Marcelo havia criado durante o fim de semana. Marina desceu para tomar café e encontrou Dona Rosa com uma expressão preocupada, preparando uma bandeja com café e torradas. O senhor Gabriel não desceu para o café da manhã, explicou a governanta. E quando isso acontece, geralmente significa problemas sérios. Marina olhou em direção ao escritório, onde podia ouvir a voz tensa de Gabriel ao telefone. Havia algo em seu tom que a fez decidir intervir. Posso levar para ele? Seria uma bênção, querida. Ele precisa comer alguma coisa. Marina subiu as escadas com a bandeja, hesitando na porta do escritório antes de bater suavemente. Entre, disse Gabriel, sem levantar os olhos dos papéis espalhados pela mesa. O escritório estava em caos. Documentos por toda parte, 3 xícaras de café vazias, e Gabriel com a aparência de quem não havia dormido. Ele usava a mesma roupa do jantar da noite anterior. Trouxe café, disse Marina, colocando a bandeja em um canto da mesa. E pelo que vejo, você precisa. Gabriel finalmente a olhou, e Marina ficou chocada com a exaustão em seus olhos. Obrigado, mas estou bem. Gabriel, quando foi a última vez que você dormiu? Dormir é luxo que não posso me permitir agora. Ele respondeu, voltando a ler um contrato. Marcelo convenceu 2 acionistas importantes a questionarem minha última aquisição. Eles querem uma reunião emergencial do conselho. Marina se sentou na poltrona em frente à mesa dele. E isso é ruim? É desastroso. Se eles votarem contra mim, posso perder o controle da empresa. Gabriel esfregou o rosto com as mãos. 5 gerações da família Almeida construindo essa empresa. E eu posso ser o responsável por destruir tudo. A vulnerabilidade na voz dele fez o coração de Marina se apertar. Você não vai destruir nada. Qual é exatamente o problema com a aquisição? Gabriel a olhou surpreso. Durante a semana, ele havia começado a valorizar a perspicácia de Marina, sua capacidade de fazer perguntas que o forçavam a ver situações de ângulos diferentes. Comprei uma startup de tecnologia sustentável. É um mercado novo, arriscado, mas com potencial enorme. Ele puxou alguns gráficos. Marcelo diz que foi uma decisão impulsiva, que estou diversificando muito rápido. Marina estudou os números.
E você acha que foi impulsiva? Não. Passei 6 meses analisando o mercado, contratei consultores, fiz due diligence completa. Gabriel se levantou e começou a caminhar pela sala. Mas Marcelo está usando meu casamento como evidência de que estou tomando decisões precipitadas em todas as áreas da vida. Ah, Marina compreendeu. E se sua esposa aparecesse na reunião do conselho e mostrasse que o casamento foi uma decisão madura e bem pensada? Gabriel parou de caminhar. Marina, você não precisa se envolver nisso. Mas eu já estou envolvida. Ela se levantou. Sou sua esposa, pelo menos no papel. Se nossa farsa não for convincente, você perde a empresa. Então é isso? Gabriel ficou em silêncio por um momento. A reunião é hoje à tarde. Então é melhor eu escolher um vestido apropriado. 3 horas depois, Marina estava sentada na sala de reuniões do 35º andar do prédio da Almeida Corporation, usando um vestido preto elegante e uma postura confiante que havia praticado no espelho. A mesa de mogno estava cercada por homens de terno que a observavam com curiosidade mal disfarçada. Gabriel fez as apresentações formais. Marcelo Almeida era uma versão mais nova e menos imponente de Gabriel, com cabelos loiros e olhos escuros que demonstravam uma ambição calculista. É um prazer finalmente conhecer a misteriosa esposa de Gabriel, disse Marcelo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Todos estávamos curiosos sobre o romance relâmpago que conquistou nosso CEO solteirão. Marina sorriu graciosamente. O prazer é meu, Marcelo. Gabriel fala muito sobre a família. A reunião começou com Marcelo apresentando suas objeções à aquisição. Ele falava de forma eloquente sobre riscos financeiros e decisões precipitadas, mas Marina notou que seus argumentos eram mais emocionais que factuais. Quando chegou a vez de Gabriel se defender, Marina observou como ele se transformava no ambiente corporativo. Sua voz se tornava mais firme, seus gestos mais precisos e seus argumentos impecavelmente lógicos. Era impressionante vê-lo em seu elemento. Senhores, concluiu Gabriel, esta aquisição representa o futuro da nossa empresa. Sustainability Tech é o próximo grande mercado, e se não nos posicionarmos agora, perderemos a oportunidade. Mas como podemos confiar no julgamento de alguém que se casa com uma completa desconhecida em uma semana? Interrompeu Marcelo, olhando diretamente para Marina. O silêncio na sala foi tenso. Marina sentiu todos os olhos sobre ela e respirou fundo antes de falar. Vocês estão certos ao questionar decisões precipitadas, disse ela calmamente. Mas permitam-me esclarecer algo sobre nosso relacionamento. Gabriel a olhou com surpresa. Eles não haviam combinado o que ela diria. Gabriel e eu nos conhecemos há mais de 1 ano. Marina mentiu com uma convicção impressionante. Nos encontramos em um evento beneficente para hospitais públicos, onde eu estava representando a escola onde ensino. Começamos como amigos, unidos pela paixão por educação e responsabilidade social. Ela fez uma pausa, notando que tinha a atenção de todos. Durante meses, Gabriel me ajudou discretamente com projetos educacionais para crianças carentes. Ele nunca quis publicidade sobre isso, apenas queria fazer a diferença. Foi quando percebi que havia me apaixonado por um homem que usa sua influência para o bem. Gabriel a observava com uma expressão indescritível. Quando decidimos nos casar foi porque ambos somos pessoas práticas, que não veem necessidade de noivados longos quando sabemos o que queremos, continuou Marina. Gabriel é meticuloso em todas as suas decisões, pessoais e profissionais. Se ele acredita que esta aquisição é o futuro da empresa, tenho certeza de que fez a análise necessária. Um dos acionistas mais velhos, Sr. Henrique, assentiu pensativamente. É interessante ouvir a perspectiva da esposa. E o que a senhora acha sobre os riscos financeiros desta aquisição? Marina se dirigiu diretamente à questão, usando conhecimentos que havia absorvido, ouvindo Gabriel falar sobre trabalho durante as semanas anteriores. Todo crescimento envolve riscos calculados, respondeu ela. Mas ficar parado é um risco maior. O mercado de tecnologia sustentável cresceu 300% nos últimos 5 anos. Gabriel identificou uma oportunidade e agiu. Não é precipitação, é visão. Quando a reunião terminou, a aquisição foi aprovada por maioria. Marcelo saiu visivelmente contrariado, mas apertou a mão de Marina com um respeito relutante. No elevador, depois que todos saíram,
Gabriel e Marina ficaram sozinhos. O silêncio era carregado de adrenalina e algo mais. De onde saiu aquela história sobre nos conhecermos há 1 ano? Perguntou Gabriel. Improvisei, Marina deu de ombros. Funcionou, não funcionou? Funcionou perfeitamente. Gabriel se virou para ela, seus olhos azuis intensos. Marina, o que você fez hoje foi além de qualquer contrato. Eu sei. Eles se entreolharam e pela 2ª vez em 1 semana, Marina sentiu que Gabriel estava prestes a beijá-la. Mas as portas do elevador se abriram no térreo, quebrando o momento. Quando saíram do prédio, Gabriel parou na calçada. Jantar fora hoje? Para comemorar? Marina sorriu. Adoraria. Nenhum deles mencionou que jantares românticos não estavam previstos no contrato. Algumas coisas eles estavam descobrindo, simplesmente aconteciam naturalmente. O restaurante que Gabriel escolheu ficava no topo de um edifício na Vila Madalena, com vista panorâmica de São Paulo. A decoração intimista com luzes baixas e mesas para 2 criava uma atmosfera que definitivamente não combinava com um jantar de negócios. Marina se sentia estranha vestindo o vestido preto elegante em um ambiente tão romântico. Durante todo o trajeto no carro, ela e Gabriel haviam conversado sobre a reunião, analisando as reações dos acionistas, mas agora, sentados à mesa com vista para a cidade iluminada, o silêncio se instalara entre eles. Não acredito que você mentiu tão naturalmente, disse Gabriel finalmente, servindo vinho para ambos. Por um momento, quase acreditei que realmente nos conhecíamos há 1 ano. Marina riu. Professores desenvolvem essa habilidade. Quando você precisa manter a atenção de 30 adolescentes, aprende a ser convincente rapidamente. Você foi mais que convincente. Foi brilhante. Gabriel fez uma pausa. Eu nunca tive alguém me defendendo daquela forma. Nem mesmo seus pais? Amigos? Gabriel girou o copo de vinho entre os dedos, pensativo. Meu pai sempre disse que homens de negócios precisam lutar suas próprias batalhas. Dependência emocional era vista como fraqueza. Marina estudou o rosto dele na luz suave das velas. Deve ter sido solitário crescer assim. Eu me acostumei. Gabriel a olhou nos olhos. Até hoje, ter você ali, me apoiando, foi diferente. O garçom interrompeu o momento para anotar os pedidos, mas a tensão no ar permaneceu. Marina se deu conta de que estavam cruzando uma linha invisível, saindo do território do acordo comercial para algo mais pessoal e perigoso. Gabriel, disse ela depois que ficaram sozinhos novamente, posso fazer uma pergunta que talvez seja muito pessoal? Depois de hoje, acho que você ganhou o direito de fazer qualquer pergunta. Por que você realmente nunca se casou? E não me diga que é só por causa dos negócios. Um homem como você deve ter tido mulheres dispostas a aceitar até mesmo um relacionamento secundário ao trabalho. Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Marina pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Houve alguém. Helena. Nos conhecemos na faculdade, namoramos por 3 anos. Ele fez uma pausa. Eu planejava pedir em casamento quando me formasse. Marina sentiu uma pontada de ciúme que não esperava. O que aconteceu? Meu avô morreu durante nosso último ano de faculdade. De repente, eu tinha uma empresa para administrar, responsabilidades enormes. Helena disse que me apoiaria, que enfrentaríamos tudo juntos. Gabriel tomou um gole de vinho. Por 6 meses tentamos, mas eu trabalhava 18 horas por dia, cancelava todos os nossos encontros, não tinha tempo para nada além da empresa. Ela se cansou? Pior, ela se apaixonou pelo meu melhor amigo, Rodrigo. A amargura na voz de Gabriel era palpável. Eles se casaram 2 anos depois. Segundo ela, Rodrigo a fazia sentir-se prioridade na vida dele, enquanto eu a fazia sentir-se um acessório. Marina compreendeu. E você decidiu que era mais fácil não ter prioridades que pudessem ser negligenciadas. Exato. Trabalho não te abandona se você não dar atenção suficiente. Contratos não exigem declarações de amor. Números não ficam magoados quando você trabalha até tarde. Mas também não te aquecem à noite, disse Marina suavemente. Gabriel a olhou com surpresa. Você é muito direta, sabia disso? É defeito profissional. Adolescentes não respondem bem às subtilezas. O jantar chegou, mas nenhum dos dois parecia ter muito apetite. A conversa havia tomado um rumo mais íntimo do que qualquer um esperava. E você? Perguntou Gabriel.
Por que uma mulher inteligente e bonita como você estava disponível para um casamento de conveniência? Marina sentiu suas bochechas corarem com o elogio. Honestamente, porque eu também construí muros. Depois do Lucas, decidi que relacionamentos complicam demais a vida. Era mais fácil me concentrar no trabalho e no cuidado com meu pai. Somos um par e tanto, disse Gabriel com um sorriso irônico. 2 pessoas fugindo de relacionamentos, casadas uma com a outra. É irônico mesmo, Marina brincou com o garfo. Mas hoje, na reunião, quando você estava apresentando seus argumentos, eu me senti orgulhosa, genuinamente orgulhosa do meu marido. A palavra marido soou diferente desta vez. Menos formal, mais íntima. Gabriel se inclinou para a frente. Marina, preciso te dizer algo. Quando assinamos o contrato, eu pensei que seria fácil. 2 anos de convivência civilizada, cada um cuidando da própria vida. Mas você está complicando tudo, ele disse com um sorriso que suavizou a crítica. Do jeito mais perturbador possível. Marina sentiu seu coração acelerar. Como assim? Você cozinha para mim quando estou estressado. Defende minha reputação para estranhos. Faz perguntas que me obrigam a repensar coisas que achava que sabia sobre mim mesmo. Gabriel fez uma pausa. E está me fazendo questionar se 2 anos é tempo suficiente. O ar entre eles estava carregado de tensão. Marina sabia que estava no limiar de algo que mudaria tudo entre eles. Gabriel, eu sei que não estava no contrato, ele continuou. Mas seria possível explorarmos o que está acontecendo entre nós? De verdade, desta vez? Marina olhou nos olhos azuis dele, vendo vulnerabilidade e esperança. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas a parte racional lembrava dos riscos. E se não der certo? Perguntou ela baixinho. Se nos machucarmos, ainda teríamos que conviver pelos próximos 2 anos. É um risco, admitiu Gabriel, mas pela primeira vez em anos, sinto que vale a pena arriscar. Marina respirou fundo. Sentia-se à beira de um precipício, sabendo que qualquer decisão mudaria sua vida para sempre. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Gabriel assentiu, mas Marina viu a decepção em seus olhos. Claro, não era minha intenção pressionar você. O resto do jantar transcorreu em uma cordialidade tensa. Gabriel manteve a conversa em tópicos neutros, mas Marina sentia o peso das palavras não ditas entre eles. Durante o trajeto de volta para casa, nenhum dos dois falou. Marina observava as luzes da cidade passando pela janela, sua mente em turbilhão. Gabriel havia oferecido exatamente o que ela começara a desejar secretamente, mas aceitar significava arriscar seu coração de uma forma que a apavorava. Quando chegaram à mansão, Gabriel parou no hall de entrada. Marina, disse ele, sua voz cuidadosa, independente da sua decisão, nada muda entre nós. Não quero que se sinta desconfortável em sua própria casa. Obrigada, ela respondeu tocando brevemente o braço dele. Boa noite, Gabriel. Enquanto subia as escadas, Marina sentiu o olhar dele em suas costas. No seu quarto, ela se sentou na poltrona próxima à janela, observando o jardim iluminado. Pela primeira vez desde que assinara o contrato, Marina se permitiu imaginar como seria se apaixonar de verdade por Gabriel Almeida. A possibilidade era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ela sabia que sua resposta mudaria tudo. A questão era, ela estava pronta para essa mudança? Marina acordou na manhã seguinte com os eventos da noite anterior ecoando em sua mente. Havia dormido pouco, passando horas observando o teto e repassando cada palavra da conversa com Gabriel. Quando desceu para o café da manhã, encontrou apenas Dona Rosa na cozinha. O Sr. Gabriel saiu cedo para uma reunião, explicou a governanta, servindo café fresco. Deixou recado dizendo que voltaria apenas à noite. Marina assentiu, meio aliviada por ter mais tempo para processar seus sentimentos. Durante as aulas daquela manhã, teve dificuldade para se concentrar. Seus alunos notaram sua distração. Professora Marina, a senhora está bem? Perguntou Júlia, uma aluna de 16 anos que sempre prestava atenção em tudo. Parece preocupada. Apenas questões pessoais, Júlia. Nada com que vocês devam se preocupar. Durante o intervalo, Marina decidiu visitar seu pai no hospital. Encontrou-o sentado na poltrona ao lado da cama,
lendo um livro que ela havia levado na semana anterior. O tratamento experimental estava funcionando. Ele parecia mais forte a cada visita. Que surpresa boa, disse João, abraçando-a. Não esperava te ver hoje. Precisava conversar com você, pai. João a observou com atenção paterna. Problemas no casamento? Marina hesitou. Não podia contar a verdade sobre o contrato, mas precisava de conselhos. Você acredita que é possível se apaixonar por alguém que você casou por razões práticas? Perguntou ela, sentando-se na cadeira ao lado. João riu suavemente. Filha, foi exatamente isso que aconteceu comigo e sua mãe. Marina o olhou surpresa. Como assim? Você acha que foi paixão à primeira vista? Sua mãe e eu nos casamos porque as famílias acharam que seríamos um bom par. Eu precisava de uma esposa para ajudar a cuidar da casa do meu pai, e ela precisava se casar para não ficar para a tia. Mas vocês se amavam tanto. Nos apaixonamos depois, Marina. Convivendo, conhecendo os pequenos gestos um do outro, enfrentando problemas juntos. O rosto de João se suavizou com as lembranças. O amor verdadeiro não é só atração ou paixão, é escolha diária. É decidir todos os dias que aquela pessoa vale seu tempo, seu cuidado, sua paciência. Marina absorveu as palavras do pai. E se der errado? Se a pessoa não corresponder? Então você terá tentado algo real, em vez de viver sempre se perguntando e se? João segurou a mão dela. Marina, em todos esses anos desde que sua mãe morreu, você nunca se permitiu ser vulnerável com ninguém. Talvez seja a hora de arriscar. Naquela tarde, depois das aulas, Marina caminhou pelo bairro onde trabalhava, observando as famílias que voltavam do trabalho e da escola. Crianças correndo, casais conversando, a vida cotidiana que ela sempre observara de fora. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Gabriel. Vai chegar tarde hoje. Problema urgente em Brasília. Não me espere para jantar. Marina se deu conta de que estava decepcionada. Havia passado o dia inteiro pensando no que diria para ele, e agora teria que esperar mais. De volta à mansão, ela decidiu cozinhar para se distrair. Preparou um ensopado que seu pai sempre adorava, enchendo a casa com aromas que a fizeram sentir-se mais em casa do que nos últimos 2 meses. Eram quase 10 da noite quando Gabriel finalmente chegou. Marina estava na biblioteca, corrigindo provas, quando ouviu a porta da garagem. Ela esperou o coração disparado, que ele subisse direto para o quarto como sempre fazia. Em vez disso, ele apareceu na porta da biblioteca. Ainda acordada? Perguntou ele, afrouxando a gravata. Parecia exausto. Problemas em Brasília? Contratos atrasados, fornecedores insatisfeitos, a rotina. Gabriel se sentou na poltrona em frente à dela. Deixei comida guardada para você, disse Marina. Dona Rosa disse que você não almoçou. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que chegara. Obrigado, você não precisava... Precisava sim. Marina fechou o caderno de provas e se levantou. Gabriel, precisamos conversar sobre ontem à noite. A expressão dele se tornou cuidadosa. Claro. Marina respirou fundo, reunindo coragem. Durante todo o dia pensei no que você disse, sobre explorarmos o que está acontecendo entre nós. E? Tenho medo, admitiu ela. Medo de me apaixonar por você e descobrir que para você ainda é apenas conveniência. Medo de estragar o que já temos. Medo de me machucar. Gabriel se levantou e se aproximou dela. Marina. Ela continuou. Tenho mais medo ainda de passar os próximos 2 anos me perguntando o que poderia ter acontecido se eu fosse corajosa o suficiente para tentar. Gabriel parou a poucos centímetros dela. O que você está dizendo? Marina olhou nos olhos azuis dele, vendo esperança e vulnerabilidade em igual medida. Estou dizendo que quero tentar. Quero descobrir se este casamento pode se tornar algo real. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras dela. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. Tem certeza? Porque se começarmos isso, não há volta. Eu não conseguiria fingir que somos apenas conhecidos depois de... Depois de quê? Marina perguntou baixinho. Em resposta, Gabriel levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Depois de admitir que estou me apaixonando por você, desde aquele primeiro jantar no DOM, Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões.
Gabriel, eu tentei manter distância. Tentei lembrar a mim mesmo que era apenas um contrato. Mas toda vez que você sorri, toda vez que demonstra essa força incrível que tem, toda vez que me olha como se enxergasse algo em mim que nem eu mesmo vejo... Ele fez uma pausa. Você está destruindo todas as minhas defesas, Marina. Bom, ela sussurrou, colocando a mão sobre a dele que ainda tocava seu rosto. Porque você está destruindo as minhas também. Desta vez, quando Gabriel se inclinou para beijá-la, não havia contratos ou obrigações entre eles. Havia apenas duas pessoas que haviam decidido parar de fugir do que sentiam. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Marina se aproximou mais, colocando os braços ao redor do pescoço dele, Gabriel a puxou para mais perto, aprofundando o beijo com uma paixão que surpreendeu ambos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Então, disse Gabriel encostando a testa na dela, onde isso nos deixa? Marina sorriu. Acho que nos deixa na posição de descobrir juntos. Sem pressa, sem pressão, apenas vendo o que acontece. Posso viver com isso, ele respondeu beijando delicadamente a testa dela. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, nenhum dos dois foi dormir pensando em contratos ou prazos. Foram dormir pensando em possibilidades. E pela primeira vez em anos, ambos adormeceram sorrindo.